A paz do Senhor, estamos mais um programa Caos, Deus está no controle. Nossa entrevistada de hoje é a diaconisa Tânia, do Ministério Feminino, e nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. E nesse momento nós vamos fazer uma oração e em seguida adorar a Deus com um louvor. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui em Tua presença para Te adorar, para ouvir assuntos concernentes ao Teu reino. Te pedimos, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos tratar esses assuntos. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tem por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar, porque quem padeceu numa cruz, muito em breve com glória virá. Muito em breve com glória virá. Muito em breve com glória virá. Diaconisa Tânia, faça sua apresentação para o público, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Tânia Furtado, eu sou esposa do pastor Evandro, congrego na IAP de Mesquita, junto com o presbítero Cláudio, e estamos aí assumindo o Ministério de Mulheres, né, nessa nova gestão. Amém. Nós vamos para a primeira pergunta e a gente quer saber qual é o papel da mulher na igreja. Não é um papel fundamental, mas as pessoas às vezes precisam saber mais sobre esse detalhe, né? Qual seria o papel assim da mulher na igreja? Como você falou, o papel da mulher na igreja, ele é fundamental, né? É um papel de excelência. E a gente vê muito o papel da mulher na igreja como papel de mãe mesmo, né? Que cuida da família, que cuida do lar. E na igreja a gente vê a mulher assim, né? Cuidando, auxiliando. A mulher tem assim, umas peculiaridades, né? Que coisas assim que só a mulher tem, que o homem, que é da característica do homem também, muitas coisas ela vê melhor do que ele, né? Então ela está ali auxiliando, uma coisa que talvez o pastor não observa, mas ela está ali observando. Ela tem essa característica de perceber, só no olhar ela percebe se a outra mulher está bem,
se a criança está bem, se o homem, o próprio homem está bem, ela tem essa característica. Então, isso auxilia muito, né, na igreja. Se a gente perguntar aos pastores, pastor, e aí as mulheres na igreja, você ficaria numa igreja sem mulheres? Provavelmente ele vai dizer o quê? Difícil, né? Difícil. Não fico, né? Tem que ter um monte de mulher na igreja. Ah, a mulher fala muito, a mulher... Não, mas a gente quer elas, a gente precisa delas. Então, eu vejo assim, o papel da mulher na igreja fundamental, de excelência, e não tem como ter uma igreja sem mulheres. Você concorda, presbítero? Verdade. Eu vejo na igreja, eu percebo isso ao longo dos anos, que a mulher tem uma característica muito forte, sobretudo na oração. Você percebe que grupos de orações, a maioria é mulher. A gente vê na história da igreja, assim, até na nossa igreja mesmo, igrejas que foram formadas pelas mulheres, as mulheres que começaram aquele movimento. Um grupo de oração na sua casa e agregando ali, mais antigamente, né, porque eu sou, né, do tempo dos mais antigos, eram reuniões de orações assim que fortalecia mesmo a igreja, que empurrava a igreja, que muitas pessoas aceitavam Jesus através daquele grupo de oração das mulheres, e a igreja cresceu e se desenvolveu muito por conta do trabalho das mulheres, né, nesse trabalho de oração, Papel de acolhedor, consagração, né? Isso, acolhedor. A gente, um exemplo, eu estou aqui hoje, estou na igreja através do trabalho das mulheres, através da minha mãe, que a minha mãe, na minha casa, foi a primeira que aceitou Jesus, meu pai aceitou muito tempo depois, então a minha mãe, que foi aquela ali, né, que recebeu primeiro a palavra de Deus, através de outra mulher, que foi a irmã Rosalina, assim, uma evangelista. Se eu parar para pensar, a gente pode contar, né, quantas mulheres tinham aquele dom de evangelizar como ela. Então, a igreja cresceu, a igreja desenvolveu, se ela estivesse viva, que não está mais, ela poderia dizer, eu contribuí para a igreja ser o que é hoje, né? Dentro dos dons, né, que cada um tem, ela tinha esse dom de evangelismo. E aí tinha aquelas, né, do dom de oração, do que formava os grupos. Sempre teve grupo de oração? Sempre teve. E eu estou me lembrando agora, desde do ministério de Jesus, é interessante que Jesus teve mulheres apoiando o seu ministério. Então, eu vejo que, complementando um pouquinho sua fala, que é algo natural. Isso. Natural. E no ministério de Jesus, as mulheres não só contribuíram com oração, né? Isso. Com oração, assim, andando junto. Elas contribuíam financeiramente. Isso, apoiando mesmo. Apoiando mesmo. A gente vê ali Joana, que tinha uma situação boa financeira, ela ajudava contribuindo, né? Suzana, fiz dever de casa, viu, presbítero? Isso. Suzana, que estava ali junto. Então, a gente vê não contribuindo financeiramente, mas com a sua renda, né? Com as suas posses. História Aí, então, a gente pode quebrar ou desmistificar essa situação de que a Bíblia é machista. Nunca Deus deixou a mulher de lado. Nunca. Sempre foi para Deus uma prioridade, algo muito cuidadoso da parte de Deus, né? Isso, Deus sempre cuidou das mulheres, né? O propósito de Deus nunca foi diminuir, que a mulher fosse diminuída, que a mulher fosse... que o homem tratasse a mulher, que ela fosse inferior, né? Se a mulher chegou naquele ponto de ser inferiorizada, na época de Jesus, a mulher não tinha o menor valor, não podia falar, não tinha crédito, né? Foi o próprio homem que se afastou do propósito de Deus para as mulheres. Nunca da parte de Jesus nem de Deus. Nunca. E quando Jesus veio, ele foi total nosso amigo, gente. E ele usou mesmo, né? Jesus estava ali do nosso lado, defendendo as mulheres, né? Empoderando, não porque eu não gosto muito, né, dessa palavra, né, mulher empoderada, mas, de certa forma, ele valorizou, né, a mulher para... Jesus deu o exemplo de como a mulher deve ser tratada. É muito claro isso, é muito nítido, né? Muito claro. Você vê no Antigo Testamento o cuidado que Deus tinha. Então, enfim, nessa pergunta é importante a mulher entender que
existe algo para ela fazer na igreja e ela não é maior nem menor, mas ela tem o seu lugar, o seu ministério, Isso. não é? Partindo nesse sentido do ministério, aí a gente amplia um pouquinho a pergunta, quando a gente fala de ministério feminino, você como líder, e logo nesse ano, né, que começou, que eu estou colocando aqui já a outra pergunta, mas como trabalhar com as mulheres no ministério feminino, qual é a responsabilidade individual e a sua, ou para a liderança sua, como seria no ministério feminino? Então, a gente pode falar assim no sentido mesmo de administração local na igreja, né? O Ministério de Mulheres como geral, como regional e como local. Isso. 2020 foi um ano de novas diretorias, tanto geral, local, regional e local, tanto para as mulheres como para a igreja, né? Sim. Em todo o seu movimento. E nós tínhamos um planejamento. Quando nós fomos convidadas para assumir a direção, era tudo normal, né? Então a gente tinha aquilo tudo ali, a gente vai fazer assim, assim, assim. E veio a pandemia, e aí eu creio que desestabilizou, mudou tudo, né? Então a geral já tem seus desafios, as regionais seus desafios, locais, né? Porque é uma sequência. Mas assim, as mulheres estão trabalhando, estão vencendo seus desafios, né? As tecnologias aí que a gente precisa aprender, precisa desenvolver, e elas estão passando as orientações para a gente. Algumas regionais estão desenvolvendo mais, né? Outras mais devagar, mas eu acredito que a gente vai conseguir, né? É questão de adaptação, né? Adaptação. Nós tivemos 2 conferências online. E a gente vê assim na hora, irmãs, calminha aí que a gente está aprendendo, a gente vai chegar lá. Então, os desafios são esses, mas elas estão trabalhando e estamos recebendo orientações e vamos passar para as diretorias locais. Eu acredito que vai ser bênção, né? Depois disso aí, disso tudo, a gente vai tirar muita coisa boa, né, disso tudo. Porque conceitos mudaram, né? Isso. É como você disse, você assumiu agora e já pegou essa que ninguém previa, ninguém esperava assumir uma liderança nesse formato. É como você falou, né? Você acabou de assumir e já enfrenta essa dificuldade toda, que é novo, ninguém esperava. E aí a gente pega um quadro em que as mulheres são líderes locais e o que elas fazem agora? Se habitualmente se reunia para orar, ou visitava uma outra irmã, ou apoiava o pastor em alguma visita, o que faz agora? Como reagir diante disso? Como elas ficaram, se comportaram? É uma coisa muito complicada, né? Porque ninguém estava esperando essa situação e quando é tipo uma bomba, né, que cai em cima da gente. Só que a mulher, ela tem essa capacidade, né, de vamos lá, vamos resolver, o que a gente pode fazer. E nós tivemos notícias de mulheres se reunindo pelo WhatsApp, fazendo orações pelo WhatsApp, aquelas, né, não podia ter a consagração na igreja, elas se reuniam pelo WhatsApp, lá no grupo, vamos marcar a hora, e nessa hora nós vamos estar orando, e da mesma forma... Não parou, da mesma forma que era na igreja, e eu penso que ficou até melhor, né? Sim. Porque você está trazendo assim, no seu ambiente de casa, você está ali, né, orando a Deus, muitas vezes aquelas que não tinham oportunidade de ir à igreja, né, numa consagração no dia da semana, porque trabalhavam fora e tal, passou a participar, porque, né, a igreja veio para dentro da casa dela. E o jardim de oração estava dentro da casa dela. As diretoras se reunindo, né, com as irmãs, pelo WhatsApp, ligando para elas, fazendo encontros. Legal. E a mulher tem essa capacidade de se adaptar, né, às dificuldades, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos resolver. Umas mais, outras menos, mas a gente chega lá. Interessante você falar isso, porque a gente vê que a igreja, eu acho que ela tem ganhos, né? Com certeza. Tem ganhos. Mas vamos pensar também na perspectiva de
de uma mulher como mãe de família, né? Uma mulher que trabalha. Nós temos aí vários quadros diferentes, né? Mas a mulher que ficava em casa o dia todo, agora ela chegava um momento que ela despachava todo mundo, filho para a escola, marido para o trabalho, e ela ficava em casa. Ela tinha uma organização. Por outro lado, tem outra mulher que trabalhava o dia todo. E essa mulher chegava em casa, dava o jeito dela, dormia mais tarde para arrumar as coisas de amanhã. E agora ela se encontra numa situação que também está dentro de casa. Ela está acostumada a sair, mas agora não sai mais e está todo mundo junto. O que chegou para você de informação nesse sentido? Então, eu fiz um apanhado dos desafios, né? Qual foi a coisa mais desafiadora para você, mulher, nesse tempo, nessa pandemia? E assim, foi bem geral, foi bem generalizada a questão de estar em casa, trabalhar em home office, cuidar do filho na escola, acompanhar as aulas online. Isso aí foi unânime, né, praticamente, né, o sufoco. Assim, muitas falavam assim, eu não aguento mais, estou desesperada. Mas a gente tem a palavra de Deus, né? Então a gente já recorria lá, Senhor, ajuda, preciso estar nessa batalha aí. E elas tinham aquele desafio e depois elas já vinham com a solução. Sim. Não, mas o Senhor me ajudou, está tranquilo, estou conseguindo vencer, né? E se reorganizando, mas realmente, para a mulher que trabalhava fora, ela saía de manhã, né? O filho ficava com a cuidadora, o filho ficava com o avô, com a avó, e ela só chegava de noite, né? O filho cuidado, às vezes era só ali algum complemento que ela ia fazer, né, com a criança, alguma coisa que ela tinha que fazer na casa. E se eu não estivesse muito cansada, ela não fazia, ela ia dormir. Mas agora não, agora essa mulher não sai mais. Ela às vezes trabalhando dentro de casa. Isso, ela está ali, ninguém sai. Ela está o dia inteiro com todo mundo dentro de casa. Às vezes o marido, né, maridos? Os maridos, né, não ajudam as coitadinhas. Maridos, misericórdia. Olhe para suas mulheres, veja o que elas precisam e colaborem, né? Porque o marido está ali, não faz nada e tal. Também pensando na situação, um homem que é provedor, né? De repente ele está ali na incerteza de futuro, né? O que vai ser da minha família financeiramente, eu posso perder o emprego, né? Aí tá a mulher naquele estresse que vê o marido lá, ele tá na caixinha do nada, gente. Lembra da caixinha do nada? Ele tá na caixinha do nada. Aí ele fica meio que imobilizado também, né? Ele não sabe se ele fica lá, se ele ajuda. Mas aí a mulher fica naquela situação, né, complicada. Vemos também elas com dificuldade com os filhos. Uma mulher que a avó cuidava. Esse depoimento eu achei muito interessante. Ela ia fazer a comida para a criança, aí a criança olhava para a comida e falava assim, minha avó não faz o macarrão assim. Imagina a coitadinha que nem macarrão para a criança fazia. Ela faz o macarrão, a criança olha para ela e fala, a minha avó não faz esse macarrão. Eu quero o macarrão da minha avó. Já pensou? Coitada, come esse macarrão, menino, por favor. Então, e aquela também, que não tem filho, né? Ela, de repente, ela não está trabalhando nem home office, porque lá no trabalho dela não tem só presencial, né? Imagina a ansiedade dessa mulher dentro de casa, não está trabalhando, não tem um filho, né? Para ajudar ela, né, distrair a cabeça. Então, são situações, assim, bem diferentes. Muitas, assim, muito tristes, porque não podia ver a família, não podia ver os filhos, não podiam ver os netos. Assim, unânime, não poder estar na igreja, não poder congregar. Isso. Muitas, assim, sentindo muita falta mesmo da igreja, né, de estar ali, mesmo a gente falando que a igreja estava na nossa casa, que a igreja não parou. É diferente agora. É diferente, mas elas, né, querem esse contato. E
eu colhi, né, alguns depoimentos que eu posso falar Sim, fica à agora, eu vontade. posso falar depois. Então, eu perguntei qual o desafio e o que elas tiravam, né, de toda essa crise. O que a gente pode aproveitar, o que a gente Sim. pode aprender com tudo isso. E eu tenho aqui, né, eu colhi alguns, assim, os mais, né, porque elas estavam, tipo, falando, né, quase a mesma coisa. Então, no meu caso, que tive que continuar trabalhando, então foi um meio confinamento. A maior dificuldade foi mesmo sair para trabalhar, né, por conta da idade e de ser paciente de risco. Eu tive que optar por me levar e trazer de carro todos os dias de plantão. Isso foi mais dispendioso, né? É outra situação. Outra situação para ela, a situação financeira. Mas, graças a Deus, ela glorifica a Deus que ela pôde, né, ela teve essa opção. E nos dias que não estava trabalhando, fiquei em casa com a família e, graças a Deus, somos uma família unida e nos unimos mais ainda. Aí, teve um ganho aí. Né? É. Muitos depoimentos assim falando que a união entre a família Teve né, lucro, teve benefícios de estar junto. Isso. Muitas mães conhecendo mais os filhos, principalmente as que trabalham, né, que não Sim. ficam o tempo todo com a criança, conhecendo mais até o marido, né? O marido que só vê à noite. Isso. E também temos o outro lado, né? O outro lado da dificuldade, né? De estar ali o dia inteiro. A gente viu nas redes sociais, né? Aumentou o número de casos de violência contra a mulher, aumentou o caso de violência contra as crianças. Tudo tem os dois lados, né? Tem um lado bom, que você aproveitou sua família, que você conheceu mais, que você estava pertinho, mas também tem o outro lado. Muitas vezes, daqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? Que Jesus não habita ali no seu lar, e que eles não têm a orientação do Senhor, e aí a coisa vai para o outro lado. Para esse lado aí, né, que a gente vê da violência e tal. Aí ela coloca aqui, o mais triste foi deixar de congregar. É tão bom estar unido com os irmãos adorando a Deus. Ainda bem que as redes sociais não nos deixou ficarmos afastados. Uma ajuda aí. Isso aí. Aí essa aqui fala, o maior desafio é administrar o trabalho home office com o trabalho de casa e ainda dar aula para minha filha. Essa aí tá... As aulas online, né? A gente via a mãe assim, mãe, vai começar a aula online. A mãe escondida lá dentro do armário. Escondida dentro do guarda-roupa. Para não, né? Porque realmente é difícil. E a gente viu nessa parte aí, muitas mães agradecendo as professoras. Vocês são heroínas. Obrigada por vocês, né? Porque é muito difícil ensinar a criança. E num tempo, que assim, no meu tempo, eu não trabalhava fora, né? Então, eu já era acostumada a ensinar a lição de casa, né? E tal. Essas mães que trabalham fora... Não estão habituadas. Não estão habituadas. Então, para elas é um desafio, né? Também. Esse aqui, eu gostei muito desse depoimento. Meu maior desafio foi me reinventar e dar conta de tudo. Trabalho, casa, meus pais idosos, vida pessoal, vida espiritual e etc. Foi uma loucura no início, mas consegui me organizar. Uma lição que tiro disso tudo, na verdade, são várias. A primeira é que não somos nada sem Deus. Se não fosse Ele em minha vida, dando paz, força, paciência, perseverança, eu não teria aguentado esse turbilhão de coisas para dar conta. Como faz falta um abraço, né? Ela fala aqui, quantas vezes deixamos de abraçar quem amamos e queremos bem, e quando fomos impedidas disso, como sentir falta? Ainda mais eu que amo abraçar. E ela continua. Quanto à família, isso aqui que eu achei muito legal. Nunca me diverti tanto com meus pais e meus sobrinhos como agora. Rimos de coisas passadas, um zoando o outro. Essa interação era difícil,
pois cada um tinha sua vida durante o dia. E à noite víamos cansados e não tinha tempo para interagirmos. Se deixar, vou falar o dia inteiro. Essa é boa de falar, né? Acho que já está bom. Muito legal. Tem uma aqui também que ela falou uma coisa que ninguém falou. Está aqui. Foi um despertar maravilhoso para ela a volta de Jesus, né? Quando ela se viu nessa situação, ela se voltou logo. Pensou, né? Pensou, Jesus está, Despertou, né? né? Jesus está muito mais perto do Isso. que a gente A imagina. realidade, né? Aí ela botou, o foco agora é correr, né? Porque se a gente estava caminhando ali esperando Jesus, mas não muito, né? Jesus vai voltar, tá. Mas agora não, ó. Olha a situação aí. Jesus está voltando, né? E agora isso para ela está em primeiro plano. Ela fala assim outras coisas, mas isso foi o que eu achei que ninguém falou, só ela. Bem legal, né? Bem legal. São conceitos que mudaram, Isso. são pessoas que aprenderam. Claro, tivemos notícias tristes, mas temos ganhos aí, pessoas que despertaram para muitas coisas, para o evangelho, para a família, e realmente eu acho que nós estávamos num processo muito corrido, Isso. muito frenético, aí nós demos uma pausa e podemos enxergar coisas que nós não enxergávamos antes. Com certeza. Então é isso aí. É bem interessante a gente pensar nesse assunto, porque as mulheres estão precisando de apoio. Até na organização do seu lar, reestruturar a família, né? Como organizar a casa, e, enfim, a gente pode tirar lições boas. Nós estamos partindo para o final e a gente queria que isso desse um recado para as pessoas, para as mulheres que estão nos assistindo, tanto para as mulheres individualmente, como para as mulheres que têm os seus ministérios nas igrejas. Então, é uma palavra que está sendo muito usada nesse tempo, é a empatia, né? É você se colocar no lugar do outro, olhar a dificuldade, olhar a necessidade do outro. Mas muitas vezes a mulher, como tem essa coisa de ser cuidadora, ela olha muito para o outro e não olha para ela. Então, mulher, você também tem que ser empática com você mesmo. Olhar para você, olhar para a sua necessidade. Você está ali na família, você cuida de um, você cuida do outro, você fica naquela correria o dia inteiro e o dia passa e você não olha nem para si mesmo. E no final, daqui a pouco você tem um choque. Você está triste, você está aborrecida, você está chateada, você grita à toa. Então você para, respira e olha para dentro de si. Tenha empatia com você mesma. Cuide, a mulher tem essa coisa de cuidar, cuide de você. Tire um dia, manda lá o marido fazer um miojo para as crianças e você vai cuidar de você, olhar para dentro de você, buscar o Senhor, pedir que Ele te ajude, que Ele te fortaleça, né, que Ele te dê sabedoria. Você não precisa passar por isso tudo achando que você tem que ser forte, né, porque a mulher tem essa coisa de ser forte. Não, a mulher ela pode chorar, ela pode sentir que está triste, não está dando conta de tudo, não fica arrasada por isso, né? Sim. É assim mesmo, se você não fez hoje, você faz amanhã. E uma coisa também que eu ouvi uma falando, é muito fácil você falar, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, vai orar que o Senhor vai te ajudar a passar por isso. Mas às vezes a mulher não consegue. Ela está dentro daquele turbilhão ali que nem a devocional dela ela não consegue fazer. De repente ela entra assim num momento de tristeza daquela situação. Ela não quer não tem força para orar, para buscar Deus, né? Essa coisa toda. Então, se você também tiver, nossa, eu estou arrasada porque nem orar eu consigo.
Se você entrar no seu quarto, ou num ambiente lá que você consiga, fecha os teus olhos e fala: Senhor, me ajuda. Pronto. Ele vai te socorrer e você vai sentir o bálsamo do Espírito Santo te ajudando nessas dificuldades. E qual foi a outra pergunta que você falou? Eu falei tanto que Não, era já para... perdi a última pergunta. Não, mas era isso mesmo, tá dentro daquilo que a gente está falando sobre individualmente. Você está falando para a mulher individual na responsabilidade dela. É muito interessante a gente olhar para isso aí e observar que a mulher, ela tem, eu vou repetir o que eu falei no princípio, ela tem o seu valor, ela tem o seu espaço. Não existe aquela questão de que, eu sou assim. Não, ela precisa se encontrar dentro do seu espaço para que ela seja feliz. Como você mencionou agora, existem erros, dificuldades que todo ser humano tem. Mas a gente conserta para frente, né? Não adianta você olhar para trás, é olhar para frente, projetar o futuro. E a mulher tem muito isso de controle, né? De ter ali a casa sobre tudo certinho, tudo funcionando bem. Até mesmo aquelas que trabalham na igreja, né? Aquelas que são muito ativas na igreja. Imagina essa mulher sem poder, né? Aí ela fica pensando: meu pai, agora como vai ser o meu ministério lá na igreja? Como que estão aquelas que eu lidero? E aquela situação difícil, e aí ela se cobra muito. Então, não se cobre muito. Confia em Deus. Eu também ouvi um depoimento de uma que falou que nisso ela aprendeu a entregar na mão de Deus. Isso. Que ela viu que ela não tem o controle de Descansa tudo. Um pouco. Então, não tem jeito. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu entrego na mão de Deus. Mas você não entrega. Você fica ali assim. Mais ou menos. Toma, Senhor. Não, Senhor, deixa um pouquinho aqui comigo. Né? E aí essa situação até te colocou isso aí. Você tem realmente que entregar na mão de Deus e não tem. Amém. Não tem jeito. Muito bom. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito edificante para a gente, para as mulheres, né, também. E nós vamos encerrar aqui com uma oração e adorar a Deus. Antes da oração, posso fazer uma pergunta? Pode. Ih, lá vem bomba aí. Você não é obrigado a responder. Por que Jesus apareceu primeiro para as mulheres lá na ressurreição? Eu sabia que ela ia fazer essa pergunta. Mas aí eu pensei em responder da melhor forma possível, né? Porque a mulher, ela tem um poder do marketing, né? É verdade. Sai bem. Tem um poder do marketing. Não vamos entrar nesse detalhe, né, mulheres? Não. Mas ela tem um poder do marketing e Jesus investiu no marketing da mulher. Amém. Nós vamos orar. Eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo. Muitas mulheres estão precisando de ouvir isso, né? Os maridos também estão precisando de ouvir isso. Mas que você compartilhe, que você ative o sininho lá para você receber as suas notificações, se inscreva no canal. Eu vou repetir, como eu tenho falado outras vezes. Todos os vídeos que nós gravamos estão lá. Existe algum assunto específico que você precisa, sobre saúde, sobre finanças, você pode enviar para alguém que está precisando. É importante para a pessoa esse tema. Então você pode dar uma olhadinha lá no canal, todos eles estão lá. Veja lá um assunto que te interessa ou que interessa alguém que você conhece e manda para essa pessoa, tá? Que você possa ter uma semana abençoada e que você possa seguir esses conselhos bíblicos, né? Que nos ajudam muito a prosseguir nessa caminhada com Cristo. Tá? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais um momento nós estarmos aqui e trabalhando esses assuntos, Pai. Nos ajuda agora, Senhor, a entendê-los e prosseguir nessa direção, sem vacilar, olhando para frente, prosseguindo. O que passou, passou. A partir de agora nós vamos pedir perdão e prosseguir, pedir resiliência para poder continuar. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, completa a obra que está precisando ser completada em nós. Nós te agradecemos, pedimos por todos aqueles que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não preciso transformar
transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vão me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando de mim. Vai por essa parte?